9 dias em 12 horas. O rio amanheceu debaixo d'água. Imagina só acordar assim. Caiaque foi a melhor opção para sair de casa no Camorim. Bombeiros chegaram com um bote no engenho da Rainha. Para o pé! Desde que foi feita a linha amarela, pode ser a chuva que for, inunda tudo. No RJ, a chuva no Rio e na Baixada. A gente virou, bum, caiu. E o temporal que caiu no interior. E até debaixo d'água, a violência não abandona o Rio. Olha só! A farra de Benfica continua. Depois do cineminha, depois dos queijos importados, tem detento famoso assinando laudo. Uma bala destrói mais uma vida do Rio. Eduardo era biólogo e comemorava o aniversário. Os japoneses de olho no Rio. Para os organizadores da Olimpíada de Tóquio em 2020, o medo em relação a atentados e crime vem de fora. E Rueda deixa o Flamengo. Segunda-feira, 8 de janeiro, o RJTV está começando agora. Boa noite para você, 7 horas no Rio. A gente começa essa edição do RJ aqui já com a nossa Anne Lotterman, nesse dia em que a notícia mais importante é a chuva. Aliás, o forte temporal que abriu a semana estava previsto, né, Anne? Estava sim, Renata. Boa noite a todos. Mas é importante dizer, Renata, que foi uma chuva muito irregular. Choveu muito na Barra da Tijuca, em Madureira e no Alto da Boa Vista. E agora repara que em Laranjeiras, por exemplo, choveu muito pouco. Na Barra da Tijuca, ontem choveu em 1 hora, gente, só 1 hora, 33% do que era esperado para todo o mês no bairro. Em Madureira, em 12 horas, choveu 63% do que era esperado para o bairro no mês inteiro, Renata. Foi uma chuva fortíssima. Então vamos ver com o Pedro Bassan os muitos transtornos provocados pela chuva no Rio. Uma casa desabou no Alemão. A construção de 2 andares na grota abrigava 2 famílias e veio abaixo no início da tarde, quando a chuva já tinha parado. O desabamento, felizmente, não deixou nenhum ferido, mas o perigo continua. Perto dali, no Parque Everest, um rio já tinha transbordado. A força das águas assustou quem se arriscou a cruzar a passarela. A poxa está tremendo, hein? O complexo do Alemão sofreu desde a madrugada. No Morro do Adeus, uma obra inacabada prejudicou o escoamento da água. As nuvens carregadas chegaram ao rio no fim da tarde de ontem, pela zona oeste. Antes do anoitecer, a correnteza já tinha tomado essa rua de Campo Grande. Alagando aqui, destruindo ali, o temporal formou um rastro de estragos no bairro. Nessa outra rua, um muro desabou e vários postes caíram. Ainda nem tinha escurecido completamente quando o alerta chegou à Zona Sul. As sirenes do Morro Dona Marta avisaram. Atenção, atenção. A Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. Uma previsão que já era realidade em outros pontos da cidade. Na Zona Oeste, os pacientes tão sofridos do Hospital Rocha Faria enfrentaram um problema a mais. A água que entrou pelo teto e inundou parte da recepção. Na Barra da Tijuca, ontem, choveu quase tudo que era esperado para o mês inteiro. O aguaceiro chegou ao bairro atrapalhando o trânsito na Avenida das Américas. E atrapalhando as compras no corredor do shopping. O domingo terminou com o muro de uma casa desabando sobre a rua no Alto da Boa Vista. E veio a segunda-feira. Madureira acordou com as ruas alagadas. No bairro, choveu 58% do volume esperado para o mês. E nesta rua, na Cidade de Deus, os dias de chuva são sempre assim. O esgoto reflui e invade as casas. Desde que foi feita a linha amarela, se formou essa banheira que vocês estão vendo. E toda vez que chove, pode ser a chuva que for, inunda tudo. Os moradores fizeram um protesto que bloqueou uma faixa da linha amarela. Na linha férrea, o caminho foi bloqueado pelas águas. Os ramais de Saracuruna e Belfort Roxo ficaram interditados por 2 horas. O dia também nasceu muito difícil para quem passou
4 horas esperando na janela. 4 horas com os passageiros presos no ônibus, enfrentando a incerteza da enchente e a demora no socorro. O tormento no Engenho da Rainha só passou com a chegada de um outro meio de transporte. Bombeiros chegaram com um bote no Engenho da Rainha. Desde 5h30 da manhã, nesse estado aqui, ó. Indo trabalhar, nem poder trabalhar pode mais. O garagem falou para ele que lá do outro lado, onde é a rota dele, estaria cheio, que não dava para passar o ônibus, então que ele tinha que passar por esse caminho. Só que ele veio, quando chegou aqui, a gente está aqui. Eu estou desde 5h30 aqui dentro, nesse pedaço aqui. O transporte aquático também foi a solução encontrada para atravessar a lagoa, formada na Avenida Olof Palme. Nem carro, nem ônibus, nem a pé. O caiaque foi a melhor opção para sair de casa no Camorim. Na Fazenda Botafogo, o rio Acari transbordou e se espalhou por várias ruas. E a comunidade viu surgir um veículo que geralmente não é usado para enfrentar a chuva. Um blindado da PM. O batalhão de Irajá confirma que fez uma operação na comunidade. Uma moradora publicou na internet: tem lugar com água na cintura e o que o Estado manda pra gente? Polícia, caveirão e tiro. Entre a água e o fogo cruzado, os moradores sentiram saudade do tempo em que o barulho que acompanhava a chuva era só o dos trovões. Bom, a Tatiana Nascimento está agora no Centro de Operações da Prefeitura, de onde você tem uma visão geral da cidade. Vamos falar com ela, Anne? Vamos sim. Tatiana, boa noite para você. A cidade ainda continua em estágio de atenção? Oi, boa noite, Ana, boa noite, Renata. Exatamente, permanece em estágio de atenção, que é o segundo na escala, com as equipes da Prefeitura de Prontidão. Agora, as informações que a gente tem nesse momento é que há poucos rescaldos da chuva forte que caiu logo cedo. Ainda há alguns bolsões d'água nas ruas do entorno da estação do metrô de Acari, porque o rio transbordou, e a Avenida Olof Palme, que fica ali ao lado do Rio Centro, que chegou a ser interditada, já foi liberada por volta de 6 da tarde. Anne, Renata. Obrigada, Tatiana. Mostramos aí um panorama da cidade do Rio. Choveu também muito na Baixada Fluminense. Em São João de Meriti, teve gente que acordou com uma cratera dentro de casa. Uma cratera no meio da cozinha, 1,80 m de largura por mais de 2 de profundidade. Foi o que aconteceu nesta casa, no bairro São Mateus, em São João de Meriti. Eram 9 horas da noite, chovia muito aqui em São João de Meriti. Dentro da casa estavam 4 pessoas, uma criança de 3 anos, a dona Rose, que é dona da casa, o filho dela, o Marcos Vinícius, e o Franklin, que é um amigo da família. Aí que a senhora escutou um barulho. Foi um barulho na laje, pensando que era alguém na laje, mas não era. Quando fomos me ver, era na cozinha. O Marcos Vinícius e o Franklin foram investigar e acabaram caindo no buraco. Deu uma trepidada na parede, quando eu dei uma olhada na pia, a pia estava soltando, desconjuntando. Quando a gente foi dar uma olhada, a gente viu, o negócio veio, aí desceu com a gente direto. Mal chegamos na cozinha, quando ele viu a pia caindo, soltando, quando a gente virou, bum, caiu. A gente foi parar lá embaixo do buraco. Por sorte, os dois só tiveram arranhões. A Defesa Civil do município interditou o imóvel. Também aqui em São João, esse ônibus tentou atravessar um alagamento, mas acabou tendo que ser rebocado. No bairro Apolo 11, em Belfor Roxo, o pessoal da casa do Sandro não teve como sair de casa hoje de manhã. Em Duque de Caxias, no bairro Jardim Primavera, mais gente passou pelo mesmo problema. Fica preso dentro de casa, não dá para sair. Ali eles instalaram o sistema de sirene, mas não funciona. Então fica precário, a gente tem que ficar adivinhando quando é que dá para passar. No bairro Pilar, o dia começou também com ruas alagadas. Mas depois que a chuva deu uma trégua e a água baixou, ficou para trás esse rastro de terra e sujeira. A gente sempre passa por isso aí, né? Morador, perde as coisas, entra água em casa. A gente que tem um caos que nunca é resolvido, né? Entra um, sai outro, nunca é resolvido esse problema da gente. Bom, a Anne vai mostrar para a gente agora o radar, que é a situação de momento. Exatamente, o radar meteorológico da Prefeitura, exatamente. Todo esse colorido aqui, gente, é chuva. Já choveu muito em Itaboraí, Guapimirim, e esse núcleo todo de chuva aqui está avançando sobre a Baía de Guanabara. Repare esse pontinho aqui, ó, Renata, já está em cima da ponte Rio-Niterói. Exatamente. Então, lembrando que o verdinho é uma chuva mais fraca, mas esse vermelho e esse laranja
é chuva forte, tá, gente? E essa chuva, Renata, tem duas razões. Primeiro, gente, a frente fria que está aqui em cima do mar e esse sistema de baixa pressão. Que é isso? Entre Rio e São Paulo. Esse sistema de baixa pressão é um vento que gira nesse sentido aqui, ó, sentido horário, e vai recolhendo toda a umidade do ar, une essa umidade e forma aí essas nuvens de chuva. Amanhã o dia começa com nuvens, depois o sol até aparece, mas à tarde tem previsão de chuva novamente. E ela pode ser forte e isolada. E vem com vento também, 60 km por hora. Então amanhã a chuva pode ser forte, mas é isolada, tá? Repare que tem nuvem aqui, ó, gente, ó, a semana inteira. Vai ser uma semana bem instável. Na quarta e na quinta-feira, a condição de chuva é um pouco menor. Se chover, vai ser uma chuva bem isolada e fraca. Na sexta-feira já aumenta a possibilidade de chuva. O dia fica mais nublado e a chuva deve vir com intensidade de fraca a moderada. E a temperatura fica aí em torno dos 29, 30, 31 graus. Com tanta chuva, o solo encharcado, o risco de desabamentos é claro que aumenta, né? Sem dúvida. Em Angra dos Reis, por exemplo, o volume de chuva é o maior desde 2010. E uma encosta deslizou, Renata. A Rose Gomes está acompanhando a situação direto de Volta Redonda e fala com a gente agora ao vivo. Rose, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite, Anne. Estou em Volta Redonda. Está chovendo forte aqui há cerca de 1 hora, mais ou menos. E essa chuva causa muitos transtornos, principalmente de ruas alagadas, que ficam fechadas, os carros passam com dificuldade ou em alguns locais eles não conseguem nem passar. A gente tem umas imagens de mais cedo de ruas alagadas aqui em Volta Redonda e o rio que quase transbordou no centro da cidade. E essa cena se repetiu em muitos locais aqui de Volta Redonda durante todo o fim de semana, hoje inclusive, agora chovendo principalmente. Em Angra dos Reis, a situação que é mais preocupante devido ao histórico de tragédias na cidade, inclusive com mortes. E desde 2010, como a Anne falou, e não chove tanto, foram 103 milímetros nas últimas 24 horas. Em Pinheiral, a água invadiu um hospital municipal. Os funcionários fizeram a limpeza aí durante todo o dia e agora já normalizaram o atendimento. E em Barra do Piraí, uma ponte desabou no bairro Roseira, mas ninguém ficou ferido. Renata, Anne. Obrigada, Priscila. E olha, na região serrana começou a chover agora há pouco. A previsão é de chuva forte para essa noite. Agora sim a gente vai falar com a Priscila. Sim. A gente estava falando com a Rose. A Priscila de Anim tem mais informações direto de Petrópolis. Oi, Priscila, diga lá. Boa noite, Renata. Boa noite, Anne. Aqui em Petrópolis, começou a chover agora há pouco, está chovendo fraco. Vou pedir o cinegrafista Rogério de Paulo para mostrar para vocês como está o tempo aqui agora na cidade. Começou a chover por volta de 10, 15 para 7 aí, uma chuva forte, mas já caiu a chuva. Em Teresópolis tem uma chuva moderada e em Nova Friburgo não está chovendo por enquanto. A Defesa Civil de Petrópolis informou que está em estágio de atenção. A de Teresópolis também está em estágio de atenção e a de Nova Friburgo em estágio de normalidade. Por conta da chuva da noite deste domingo aqui em Petrópolis, uma árvore caiu, ficou apoiada na rede elétrica no bairro Nogueira, mas ninguém ficou ferido. Em Teresópolis foram registradas 8 ocorrências pela Defesa Civil e em Nova Friburgo foram 8 interdições e 9 pessoas estão desalojadas, mas foram para casas de parentes. E atenção, que tem mais previsão de pancadas de chuva, né, para amanhã também. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada pelas tuas informações, Priscila. Obrigada a você também, querida. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, uma denúncia exclusiva. Preso na cadeia pública de Benfica, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, assina laudos médicos para outros detentos. São 7h12 e a gente já volta. Na cadeia dos colchões dos atletas, onde se come camarão e queijo importado, um detento agora está assinando documentos oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária, o que não é permitido. Benfica é onde estão os presos da Lava Jato no Rio e o repórter Eduardo Tchau conta que preso é esse. O RJTV teve acesso a este documento oficial da Secretaria de Administração Penitenciária, especificamente da Coordenação de Gestão em Saúde da Secretaria. Nele, o médico fez uma solicitação de parecer de uma detenta. Diz que a mulher tem um nódulo na mama e que não fez nenhum exame porque a unidade não tem mamografia ou ultrassonografia. Seria um procedimento de rotina na cadeia, se não fosse por um detalhe.
O documento é assinado por outro detento. E não é qualquer detento. É o ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes. Ele é ortopedista, tem autorização da Justiça Federal para exercer a medicina dentro da cadeia de Benfica, mas não poderia assinar um documento oficial. O médico está preso pela Lava Jato desde abril do ano passado, acusado de desviar milhões de reais dos cofres do Estado. E Benfica também não é uma cadeia qualquer. A ala onde Sérgio Cortes está preso foi toda reformada para receber os detentos da Lava Jato. Entre eles, o ex-governador Sérgio Cabral. As celas têm colchões usados na Olimpíada. A penitenciária quase inaugurou uma sala de cinema. O RJTV mostrou que os equipamentos de última geração foram comprados com o dinheiro dos detentos, o que é proibido. No ano passado, o Ministério Público Estadual encontrou outras regalias. Nas celas havia camarão, queijos importados, bolinho de bacalhau. Este criminalista confirma: Sérgio Cortes não poderia ter assinado um documento do governo do Rio. O que não é permitido, o que não é possível é dar nesse papel, nesse formulário oficial, que tudo está a indicar que isso tenha sido um atendimento fornecido pelo Estado, pela Secretaria, quando na verdade não é. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária reconheceu que houve irregularidade. Declarou que, mesmo trabalhando, Sérgio Cortes não pode emitir parecer assinado e deve submeter o documento à SEAP, que tomará as providências necessárias. A defesa de Sérgio Cortes não nos respondeu. Um jovem foi assassinado no dia em que comemorava o aniversário de 26 anos. Parentes e amigos se despediram de Eduardo Piccinini Branco em clima de muita emoção. O pai precisou ser amparado. Muito abalada, a família preferiu não gravar entrevista. Eduardo era biólogo e estava comemorando o aniversário de 26 anos quando foi baleado. Ele estava na casa de uma amiga no Engenho Novo. A casa fica dentro do terreno da Escola Municipal Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, onde a mãe da amiga é zeladora. Segundo a polícia, o Eduardo foi atingido por um tiro no abdômen por volta das 4h30 da manhã de domingo, quando saiu de casa para buscar os cachorros que estavam no pátio. Essas imagens foram feitas hoje na quadra da escola pela polícia. A suspeita é que o disparo tenha vindo do Morro São João, que fica próximo da escola. Os investigadores vão aguardar o resultado de uma perícia para saber a distância entre o Eduardo e o atirador. Os amigos que estavam na festa devem prestar depoimento nos próximos dias. A principal suspeita da polícia é de que o biólogo tenha mesmo sido vítima de uma bala perdida. Ainda é muito cedo para descartar qualquer linha de investigação, mas a principal, a mais consistente, é que o Eduardo tenha sido vítima de algum tiro, bala perdida, que tenha sido disparado por algum morro, que é muito próximo ao local onde foi atingido. Numa rede social, a avó dele falou sobre o neto. Perdi hoje mais um pedaço de mim. Aquele jovem tímido, barbado, que escondia dentro de si um coração imenso e que acabou de se formar em biologia com nota 10. E o Rio recebeu uma visita ilustre. O principal responsável pela Olimpíada de Tóquio, no Japão, veio à cidade para aprender um pouco sobre segurança. O Marcos Uchoa conta. A visita despertava curiosidade. Afinal, o que um país como o Japão, que esbanja segurança, tecnologia e organização, tem a aprender com o Rio? Aparentemente bastante. Recepcionado pelo secretário de Segurança, Roberto Sá, Shunichi Suzuki é o ministro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. Ele estava muito interessado no Centro Integrado de Comando e Controle, que é algo de primeiro mundo. A curiosidade maior era para aprender como funciona o entrosamento de 9 agências dos diversos serviços públicos. Para a maior metrópole do mundo, Tóquio e arredores tem cerca de 37 milhões de habitantes. Essa coordenação é fundamental, ainda mais com a chegada de tantos turistas olímpicos. Para um dos países com uma das menores taxas de criminalidade do mundo, preocupação para os japoneses em relação a emergências tem a ver com terremotos e tsunamis. Para os organizadores da Olimpíada de Tóquio em 2020, o medo em relação a atentados e crime vem de fora. O ministro Suzuki disse que, embora o Japão não seja um alvo natural para atentados,
todo cuidado será tomado para evitar ataques de terroristas. Mas ele citou também problemas mais comuns. Disse que em Tóquio, no verão, época da Olimpíada, pode ter chuvas muito fortes e que nessa hora, um centro como esse que ele visitou pode coordenar melhor o trabalho dos bombeiros e da polícia. Amanhã, último dia da visita, ele vai conhecer o Parque Olímpico. O colombiano Reinaldo Rueda pediu para deixar o comando do Flamengo. O treinador acabou de comunicar à diretoria do clube que está de saída. Ele deverá aceitar uma proposta para assumir o comando da seleção chilena. Rueda estreou pelo Flamengo em agosto do ano passado e o Flamengo ainda não confirmou a saída dele. E o Vasco é o primeiro time do Rio a se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo. Com este gol aí do Hugo Borges, o Vasco venceu o Água Santa de São Paulo por 1-0 e terminou na primeira colocação do grupo. Botafogo, Flamengo e Fluminense jogam amanhã pela Copinha. E antes de encerrar, olha essa notícia que é destaque no G1. A Justiça suspendeu a posse da ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. Todos os detalhes estão lá na nossa página. Obrigada pela companhia, uma boa noite, boa semana para você e até amanhã.